Senhoras e senhores, boa tarde. É com grande prazer que eu inicio essa live de hoje com um tema muito importante e com a nossa queridíssima doutora Sabrina Cardoso. Doutora Sabrina, conheci na OAB Lapa e temos parcerias também, porque eu não faço previdenciário, por isso que hoje eu vou deixar nas mãos dela, porque previdenciário é com ela. Doutora Sabrina, boa tarde, muito obrigada por aceitar esse convite de hoje. Boa tarde, doutora Daniela. É um prazer imenso estar aqui contigo hoje. Inclusive, agradeço desde já o convite para participar dessa live com a doutora, que é uma querida, uma pessoa por quem eu tenho um carinho imenso e uma parceira de trabalho também, conforme falou aí a doutora Daniela. Nós temos parcerias juntas de diversos processos aí na área previdenciária, na área imobiliária, que a doutora Daniela atua, e assim nós vamos caminhando juntas e parceiras. Gratidão aí pelo convite e também quero parabenizá-la pelo canal, pela revista Fator Jurídico, que com certeza veio aí trazer muita informação, muito conteúdo de excelência. Eu acompanhei algumas palestras, alguns palestrantes que nós conhecemos também, são pessoas brilhantes e temas bastante em alta, então com certeza já é um sucesso e continuará sendo um sucesso nos próximos tempos aí. Gratidão pelo convite e parabéns mais uma vez, doutora. Obrigado. Antes de te dar a palavra novamente, de passar a palavra, eu vou ler o currículo da doutora Sabrina. Tá, então vamos lá no currículo. Acho que travou, né? Quando eu vou para o seu currículo, trava um pouco. Você consegue me dizer que travou? Travou. Então, só um minutinho, que eu vou ler o currículo da doutora Sabrina. Deixa eu só tirar aqui, que hoje a gente teve que improvisar. Doutora Daniela? Estamos com um probleminha aqui na conexão, mas acredito que logo nós voltamos. Prontinho. Pronto. Então, vamos ler o currículo da doutora Sabrina Cardoso, advogada, pós-graduada em Direito Previdenciário pela Faculdade Legale, pós-graduada também em Direito das Famílias e Sucessões pela Faculdade Damásio, diretora secretária-geral adjunta na subseção da Lapa, ex-presidente da Comissão da Jovem Advocacia da OAB Lapa, tutora da OAB Lapa da Jovem Advocacia. É muito importante que a doutora Sabrina, ela tem isso de sempre estar auxiliando os jovens advogados. Isso é muito interessante, porque ela está sempre ajudando os jovens advogados nessa iniciativa de carreira, né? Ela também tem gestão de equipes, graduada em turismo pela Universidade Paulista e mãe de 2 estagiários que eu conheço, que são fofos, maravilhosos, educados. Gente, como é educado esses meninos, viu? Uma graça. Então, além de ser advogada, a doutora Sabrina também é mãe e ainda sempre está auxiliando advogados, ajudando. Isso é ter energia, hein? Eu falo sempre com ela. Ela tem uma energia que a gente fica perguntando, de onde vem tanta energia assim?
Mas, doutora Sabrina, eu te passo a palavra para você trazer esse conhecimento do tema de hoje, que é excelente. O tema de hoje, ela vai trazer direito previdenciário, revisão de toda a vida. Bom, vamos lá, doutora Daniela. É um prazer, né? A gente sempre está aí no meio do jovem advogado. Na medida do possível, eu sempre auxilio, sim, e faço isso com muito amor, com muito prazer, porque a carreira que eu escolhi fazer, trabalhar como advogada, é uma paixão para mim. E quando eu vejo um jovem advogado, quando ele chega lá na subseção da Lapa, que nós temos contato com um jovem advogado, isso para mim é muito importante, me faz lembrar quando eu passei por esse trajeto e como eu fui bem recebida pelos colegas advogados. Então, hoje eu tento partilhar, dividir um pouco desse conhecimento, desse carinho para os outros advogados, para que eles também tenham essa mesma recepção. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a revisão da vida toda. É um tema bem polêmico, é um tema que está bastante em alta. Nós temos visto bastante reportagem, muitas coisas estão aparecendo na televisão sobre esse tema e muitas dúvidas surgem com relação a isso. Então, hoje a gente está aqui para explicar um pouquinho sobre o que é a revisão da vida toda, quem tem direito, se todas as pessoas têm esse direito, se ela realmente é benéfica ou não, e para saber por que é que, de fato, esta revisão ainda não está valendo, digamos assim, né? Por que ainda não foi votada no STF? Porque muita coisa pode mudar a todo instante. A revisão da vida toda, a gente costuma dizer que é uma caixinha de surpresas, né? Um dia a gente fala, olha, fiquem atentos que hoje vai ter o julgamento da revisão da vida toda. E aí cancela, a gente já volta lá e fala, olha, não foi hoje. Então, as expectativas estão rolando durante esses últimos meses aí na vida do previdenciarista e na vida de muita gente que está ansioso aí por esta revisão da vida toda. Mas vamos lá, afinal de contas, o que é a revisão da vida toda? A revisão da vida toda, ela é uma revisão de benefício do INSS e ela vai revisar o benefício das pessoas que preencherem alguns requisitos, que eu vou explicar para vocês um pouquinho mais à frente. Mas é importante saber que a revisão da vida toda, qual que é o intuito dela? O intuito é fazer com que sejam considerados todos os salários de contribuição, todo o salário da vida da pessoa. Então, doutora Daniela trabalhou a vida inteira, vamos supor que doutora Daniela tenha hoje 60 anos, e doutora Daniela trabalhou a vida inteira lá, teve seu salário, tá tudo certinho, mas como que foi feito o cálculo da aposentadoria dela quando ela se aposentou lá em 2018, quando ela tinha 60 anos? O cálculo foi feito quando, pegando ali 80% das maiores contribuições da doutora Daniela, e aí fizeram uma média desse valor e concederam o benefício dela com essa média. Só que essa média, ela é calculada a partir de julho de 94. Então, se a pessoa trabalhou antes de julho de 94, que é o caso das pessoas que estão aposentadas aí há algum tempo, essas contribuições antes de julho de 94 não eram contabilizadas. E isso acontece com todo mundo. Todos os benefícios que são calculados pelo INSS não são considerados antes de julho de 94, que é quando teve a mudança ali do plano real. E aí, o que acontece com a pessoa que trabalhava antes desse período? Ela tem a contagem no benefício dela para tempo de contribuição, mas ela não tem a contagem do valor que ela recebia de salário para poder entrar na média. E muitas vezes isso pode fazer diferença. Então, o que é a revisão da vida toda? A revisão da vida toda é pedir que se incluam salários anteriores a julho de 94. Então, todas as pessoas que trabalharam antes disso teria que ser contabilizado esse salário anterior, que é o que não acontece nos benefícios que o INSS calcula por conta de uma regra, de uma lei que tenha estabelecido que é só a partir de julho de 94. E aí muitas mudanças começaram a acontecer, muitos advogados começaram a ingressar no judiciário pedindo aí a questão da revisão da vida toda, pedindo para incluir esse período, pedindo para que fosse considerado, até que o judiciário começou a se movimentar e falou, olha, estão falando muito disso, então, peraí, vamos dar uma olhadinha aqui, e esse tema chegou ao STF para julgamento. A revisão da vida toda, então, nada mais seria do que pedir para incluir esse período. Mas esse período, ele é benéfico para todo mundo? Tá aí uma pergunta importante. Por quê?
Tem gente que não vai fazer diferença alguma incluir esses salários anteriores a 94. Algumas outras pessoas, esse salário sendo incluído na sua contribuição, na hora da média, podem fazer diferenças imensas. E para outras pessoas, podem fazer diferenças para baixo. Então, isso é um caso bastante delicado, que precisa ser contabilizado, precisa ser feito um cálculo bem detalhado, para ver se realmente essa revisão ela vai ser benéfica ou não. Só a título de exemplo, eu já tive casos, eu tenho processo aqui, que nós temos uma pessoa, uma senhora que se aposentou por idade e ela tem um salário de remuneração do INSS de um salário mínimo. E nós fomos fazer o cálculo da revisão da vida toda no dela e o cálculo do benefício, incluindo os salários ali anteriores a julho de 94, o benefício dela vai para quase R$6.000. Ou seja, é uma diferença imensa. Só que assim, isso vai acontecer com todo mundo? Não, não é com todo mundo. Vai acontecer com a grande maioria? Também não. Vai acontecer com uma parcela dos aposentados, das pessoas que têm o benefício previdenciário. E qual seria mais ou menos essa parcela? Então, só para que a gente tivesse aí uma noção de quais seriam as pessoas mais beneficiadas por essa revisão. São aquelas pessoas que tinham altos salários antes de julho de 94. Elas estão ali elas iniciaram a vida, a trajetória profissional com salários altos, com salários consideráveis. É aquela época que o dinheiro mudava muito, tinha muita inflação, as coisas subiam demais, e as pessoas tinham muitas vezes altos salários. Para essas pessoas, muito certamente, muito provavelmente, o valor do salário de benefício dela vai ser alterado. Então, essas pessoas conseguem ter um aumento significativo na sua remuneração aí do INSS. No entanto, aquela pessoa que já trabalhava, mas ela tinha um salário mais baixo e com relação, conforme for passando o tempo, ela foi aumentando ali a sua trajetória profissional, foi aumentando o salário, para essa pessoa provavelmente não fará tanta diferença a revisão da vida toda. Por isso que é importante que a gente analise, que a gente converse, pegue ali toda a documentação do cliente e faça um cálculo minucioso, porque você pode tirar ele de um benefício de um salário mínimo para bem mais, como você também pode fazer o cálculo e ver que ele ganhava lá R$2.000, e se você incluir salários anteriores, ele passa para um salário mínimo. Então, não é vantajoso nesse caso. Por isso que é uma revisão bastante polêmica, é uma revisão que precisa de bastante atenção e de um cálculo aí especializado. Aqui, nós trabalhamos com um contador que faz esse cálculo certinho para a gente ter certeza se realmente vale a pena. Nós fazemos toda a análise jurídica para ter certeza, para que o benefício dessa pessoa não seja aí diminuído, não regrida o benefício da pessoa. Então, é importante que a gente saiba que a pessoa, quando quer fazer, o segurado, quando ele quer fazer essa revisão, ele precisa ter alguns documentos em mãos, para que o advogado, a pessoa que vai analisar o caso dele, consiga fazer essa contagem, que é a carteira de trabalho, a carta de concessão do benefício dele, CNIS e alguns outros documentos previdenciários que vão fazer com que esse cálculo consiga ser mais preciso. E aí o trabalho do advogado, quando vai fazer essa análise, é pegar aqueles salários que a pessoa teve antes de 94 e incluir todos eles. Então, o advogado vai pegar o salário que a pessoa teve lá em 1976 e vai converter ele para a moeda que nós estamos e vai incluir ele no sistema e vai fazer o cálculo geral. Só que também é importante comentar que não são todas as pessoas que podem fazer o pedido da revisão da vida toda. Então, assim, estou aqui com a senhora Maria. A senhora Maria veio aqui no meu escritório e falou, eu quero fazer a revisão da vida toda. Alguns requisitos a senhora Maria precisa preencher para que esse pedido possa ser feito, além da análise dele ser viável ou não. E o que Dona Maria precisa ter? Dona Maria tem que ter se aposentado até novembro de 2019. Por que até novembro de 2019? Porque lá em novembro de 2019, nós tivemos a tão conhecida reforma da Previdência. Foi bastante falado naquela época, mudou muitas regras para a aposentadoria, ficou um pouco mais agressivo, digamos assim. Então, muitas coisas mudaram lá em novembro de 2019 com essa reforma. Inclusive, o cálculo de benefício.
Desde a reforma, para fazer o cálculo do salário de benefício, o INSS utiliza agora 100% de todo o período contributivo da pessoa. O que antes o INSS usava 80% dos maiores salários de contribuição, agora, desde novembro de 2019, ele passou a usar 100%. Então, 100% e tira a média disso. Já cai bastante em relação à regra que era antes dos 80% maiores salários. Então, essa modificação, essa nova regra, ela não permite, então, com que tenha revisão da vida toda para as pessoas que se aposentaram após novembro de 2019, quando tivemos aí a reforma da Previdência. É importante também que a pessoa não esteja recebendo esse benefício há mais de 10 anos, porque nós temos aí também uma regra para que a pessoa possa ingressar com pedido de revisão. Então, nem tudo você pode entrar com revisão. Então, a pessoa se aposentou lá em 1990, não poderia entrar agora, teoricamente, via de regra, não poderia entrar com um pedido de revisão. Também inclui a revisão da vida toda. Então, algumas coisas precisam ser preenchidas para se enquadrar e conseguir fazer o pedido da revisão da vida toda. Tá muito rápido, tá tranquilo? Tá tranquilo. Inclusive, você falando assim, eu lembrei de um caso nosso. Eu passei para a doutora Sabrina um caso, dois irmãos que são meus clientes, né? E um ficou com a doutora Sabrina, né? Deu certo o cálculo, tudo mais, tá andando ainda o processo. Não entendo muito de previdenciário, tá, gente? Mas o outro que saiu, que a advogada não pediu para passar por um contador, que foi feito o cálculo, assim, à toa, foi indeferido de imediato. Infelizmente, ele chegou até já a falecer, esse meu cliente, mas eu falei até para a família dele, eu falei assim, o de vocês, a revisão já foi indeferida, porque ele passou para outro advogado, e ela me mostrou até o papel também, ela falou, infelizmente. E o do meu tio? Eu falei, do seu tio tá andando. Se der certo, seu tio vai conseguir. Mas a importância do cálculo é muito para o processo, muito. Eu acho assim, quando a Sabrina eu falo Sabrina porque a gente acaba todo dia, é Dani, mas quando a doutora Sabrina me falou assim, não, precisa fazer um cálculo pelo especialista, não adianta a gente entrar com processo com um cálculo à toa, não, tem que ser um cálculo muito certo. Eu achei isso exemplar, excelente. O advogado, ele tem que ter isso, ele tem que saber o que precisa para entrar. E é por isso até que eu confio meus clientes para a doutora Sabrina, né? Fazer toda essa parte previdenciária, porque eu sei que ela segue tudo certo, que ela verifica antes o processo para saber o que precisa antes mesmo de estar entrando. Para o cliente também não estar perdendo, né? Porque você entra com o processo e acaba perdendo o processo. Só foi essa pontuação, doutora Sabrina, que eu lembrei. Mas não, pode continuar. Perfeita a colocação, e esse caso que nós temos, ele está em andamento exatamente porque nós vimos que era benéfico. Então, depois do cálculo, chegou o cálculo para a gente falou, não, agora chamamos o cliente, olha, realmente o cálculo é benéfico, então, nesse caso, dá para a gente entrar com pedido de revisão da vida toda e a gente explica todas as questões, todos os riscos, para que o cliente tenha ciência de onde ele está entrando. E o papel do advogado, nós como advogada desse cliente, de fato, é deixar tudo claro, tudo muito certo, tudo muito nítido, porque, afinal de contas, nós estamos ali lidando com o benefício de uma pessoa. Nós estamos lidando com a fonte de renda dessa pessoa, que é o que provavelmente faz ali dar subsídio para a subsistência da família, né? Então, olha o tamanho da importância que tem a análise correta, no caso previdenciário, em toda a área do direito, né? Mas aí, falando um pouquinho desse nosso tema, é importantíssimo isso. E aí, como que nós fazemos essa revisão da vida toda? Hoje, dá para entrar com pedido ali no INSS, já é deferido e a pessoa já começa a receber bem mais? Não, não é assim. Por quê? O INSS, ele não reconhece ainda essa revisão da vida toda, de forma administrativa. Então, quando nós entramos com um processo de revisão da vida toda, ele já é um processo direto judicial.
Nós não vamos nem entrar perante o INSS, porque o INSS já negou isso administrativamente e já deixou claro que não vai aceitar esse tipo de revisão, pelo menos por enquanto, até que tenham novas mudanças, novas diretrizes, aí o INSS não aceita de forma administrativa. Então, nós entramos aí pelo judiciário, e o que acontece depois que o advogado ele entra com o processo judiciário já munido de cálculo, documentação, com tudo certinho? Quando o processo chega lá no juiz, vai acontecer o seguinte, é o que a gente chama de sobrestar. O processo ele vai ficar parado. O juiz ele vai receber o processo, vai ver que é sobre a revisão da vida toda e vai falar, então, peraí, segura um pouquinho esse processo e coloca lá numa pastinha, que é o que a gente chama de sobrestado. Quer dizer que ele não vai mexer nesse processo por enquanto. Por quê? Porque é uma decisão que está ainda em pauta de julgamento no STF. Lá em 2022, houve o julgamento da revisão da vida toda e ele foi positivo para o segurado. Nós, previdenciaristas, nossa, nós comemoramos ali de um jeito, numa felicidade, porque a gente até desacreditava que fosse vir esses votos tão positivos ali para a gente. E quando chegou esse julgamento, foi uma felicidade geral. Mas o previdenciarista não tem um minuto de paz, né? O previdenciarista não tem tranquilidade. Então, o que aconteceu? Depois que estava tudo certo, tudo ok, e a gente já empolgado, né? O previdenciarista ali distribuindo processo atrás de processo, veio o INSS e entrou com recurso, entrou com embargos de declaração, que é um recurso ali, é um pedido de esclarecimento de uma coisa, e isso teve uma reviravolta imensa. Foi para o STF e vai para julgamento e cancela julgamento e adia julgamento e teve ministro que pediu vistas do processo, teve ministros que pediu diversas coisas lá, então o processo parou até que o ministro Alexandre de Moraes fez um pedido para sobrestar esses processos, que foi por isso então que todos os processos ficaram parados até que a gente tenha uma decisão. Agora no mês de fevereiro houveram 2 datas, no mês de fevereiro, exatamente, 2 datas que o STF ia julgar o tema e nós estávamos ansiosos por isso. Mas não aconteceu, porque é um tema muito complexo e o STF acabou adiando mais uma vez a votação da revisão da vida toda. Está ali em pauta, se eu não me engano, para o dia 28 desse mês, 26 ou 28 agora de março, que vai novamente estar em pauta para o STF julgar. Não sabemos como que vai ficar isso, porque já deu muitas reviravoltas. Antes nós estávamos numa situação bem confortável ali com relação a isso na primeira votação, e aí depois nós tivemos alguns votos divergentes, alguns ministros que colocaram algumas é o que a gente chama de modulações. Então, olha, a revisão da vida toda vai ser para as pessoas que, por exemplo, ingressaram com processo até X, outros colocaram, e vai ser só para quem daqui em diante, para quem der entrada de agora em diante, vai modificar, enfim. Por quê? Nós sabemos que tem aí uma decisão muito política envolvida, né? Quando a gente fala em revisão da vida toda, e até citando esse exemplo que eu coloquei agora há pouco, de uma pessoa aposentada, de uma senhora aposentada, que vai de um salário mínimo para mais de 5, 6 mil reais, é uma diferença muito grande. Então, você pensa nisso num contexto geral, você pensa isso na quantidade de segurados que vai ter aí essa revisão no benefício. É um valor considerável. Digamos que um balanço muito grande, muito considerável para o INSS. Então, por trás de tudo isso, nós sabemos que tem aí essa questão, essa questão política, essa preocupação aí do INSS com toda com todos esses valores que podem ser, que se por um acaso a revisão da vida toda realmente passar ali pelo STF, que tenha que se fazer esse pagamento a uma grande quantidade, a uma grande parcela de segurados. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos entrando com os processos da mesma forma. Então, mesmo quando o processo vai ficar sobrestado, o advogado está ingressando com o processo e nós estamos deixando os processos lá sobrestado com o juiz. E quando sair a decisão aí do STF, nós vamos saber se foi aceito, se realmente vai ser positivo ou não, e a partir de quando vai ser considerado. Então, se vai ser considerado para todo mundo que ingressou com o processo,
Então tá, então vai pagar para todo mundo que ingressou com o processo, ou se vai, de repente, ser considerado só a partir de data X, e somente essas pessoas vão ter ali a consideração desses requisitos, vão ter preenchidos esses pressupostos. Então, tudo isso para a gente ainda é uma incógnita. Nós, previdenciaristas, estamos apreensivos, confesso, nós estamos apreensivos sim, porque muita coisa aconteceu nesses últimos meses, aí nesse último ano, com relação a esse julgamento. Quando a gente achou que estava tudo muito certo, tudo muito tranquilo, veio aí a balançada geral e tirou esses votos aí, começou o julgamento novamente, né? Então, é algo que nos preocupa bastante. Mas o que a gente tem a dizer aí para o segurado? O segurado que entende que tem direito, que preenche os requisitos, ele deve sim procurar um especialista, fazer o cálculo e ingressar com esse processo. O advogado ele vai explicar quais são os riscos do processo, com relação às custas do processo, com relação ao que o STF tem feito e se já foi julgado. Quando você procurar um advogado, ele vai explicar se já foi, se não foi, dependendo de quando você faz essa procura, essa consulta, isso tudo pode ter bastante influência. Então, a dica que nós damos é, se você tem direito, se você procurou um advogado e tem direito, ingressa com o processo, porque quando sair a decisão, todos aqueles processos que estão lá parados, que estão sobrestados, eles vão dar andamento. Aí o juiz obrigatoriamente vai ter que analisar o mérito. E analisar o mérito é pegar o processo e falar, olha, realmente aqui, nesse processo, se a gente somar o salário da Dona Maria desde lá de 1978, Dona Maria tem direito. E se enquadrar nos requisitos lá do julgamento que a gente está esperando aí ansioso, então eles vão conceder. Pode ser que tenha uma reviravolta aí e o STF fala, não vai ter direito à revisão da vida toda, vão ter aí mudanças, e aí, se acontecer isso, todos os processos que estão sobrestados, eles vão descer também para julgamento, e aí eles vão ser julgados improcedente. Então, para o previdenciarista, é uma decisão que nós ainda não conseguimos prever, não conseguimos saber o que de fato está acontecendo. Então, nós estamos entrando com o processo e aguardando aqui todo mundo junto numa corrente positiva aí, né? Pedindo que seja justo, porque é uma revisão justa para o segurado. Afinal de contas, a Dona Maria, quando trabalhou lá em 1978, Dona Maria recebia o salário e pagava a contribuição dela do INSS, fazia tudo certinho, recebeu, trabalhou tudo direitinho. Então, é um direito, né, do segurado. Embora seja um direito, isso nos preocupa, essa questão do INSS ter essa posição aí de ficar embargando, entrou com recurso e, digamos que dificultando um pouquinho essa questão, a gente entende que isso vai acontecer ainda, né? É normal. O INSS, a gente sabe, como previdenciarista, que nada é tão simples no INSS. Então, é uma coisa, é uma situação delicada, né? É algo que a gente tem que ter bastante atenção. E a gente tem que levar em consideração que toda a vida contributiva dessa pessoa, desse segurado, é uma história, foi um trabalho árduo. Quantas vezes essa pessoa foi trabalhar doente, quantas vezes essa pessoa deixou de ficar com a família para construir as coisas, para conquistar, para chegar no final da vida e se aposentar, e às vezes se aposentar com um salário mínimo quando ela teria direito de mais. Então, buscar isso, o advogado previdenciarista que faz a busca aí dessa revisão, que presta esse auxílio aí para o segurado, isso é importantíssimo, é muito bacana. Então, a dica que nós damos é, faça sim essa questão de analisar corretamente, faça o cálculo, você é advogado, pegue lá a carteira de trabalho e vá salário de contribuição por salário de contribuição, coloque todos os salários, para ter certeza de que o benefício dessa pessoa realmente vai ser alterado. E se for alterado, ingresse sim com o processo judicial e vamos aguardar aí ansiosos por essa resolução, né? Acredito que agora, em março, né, no dia 28, se não me engano, eu estava com a data aqui, mas eu não lembro onde eu anotei, nós teremos mais novidades, né? Saberemos aí se de fato vai ter essa revisão da vida toda ou não. Aí, até em paralelo,
uma coisa que nós ficamos, às vezes, pensando também, o previdenciarista, é a questão, por exemplo, que teve uma época que tinha a desaposentação e a reaposentação. E muitas pessoas conseguiram judicialmente essa questão de desaposentação, reaposentação, e aí depois o STF veio e já pacificou que não tem mais direito a desaposentação e a reaposentação. Então, a gente percebe por aí que a situação previdenciária é algo bem complexo, é algo que muda bastante e que requer uma atenção e uma especialização muito constante, né? Muito árdua. Nós precisamos ali o tempo todo ficar antenado, as coisas mudam, as regras mudam, e a gente tem que ficar aí em cima do STF, em cima de tudo, para que a gente consiga ter uma noção de o quanto isso está afetando aí os nossos clientes, os nossos casos, acompanhando os nossos processos. Bom, basicamente é isso. Temos dúvidas aí, doutora? Doutora Sabrina, muitas pessoas aqui no chat estão falando assim, eu não entendo da área, igualmente, eu não entendo também, gente, da área, não me peça explicações, porque é uma área realmente que você tem que estudar. Então, eu acho que a dica maior é fazer igual eu faço com a doutora Sabrina, né? Eu faço uma parceria com a doutora Sabrina, quando eu tenho algum cliente, eu passo para ela, ela atende, já faz, e também o advogado não sai ganhando, porque essa parceria eu ganho uma porcentagem em cima. Então, para os advogados que estão aqui no chat falando assim, não atuo na área, não entendo da área, faz uma parceria. Tenha sempre colegas que você possa fazer essa parceria. Eu não atuo na área penal, só alguns casinhos bem leve mesmo, mas aí eu faço uma parceria com alguém, e a maioria dos advogados que hoje em dia estão atuando assim no mercado, está tentando focar em uma área, e a outra área passa para o advogado que está ali constantemente estudando. Essa é a dica para o chat aqui que está falando, eu não atuo, não costumo atuar na área, por isso que é bom sempre ter um advogado, um amigo, um colega, para estar fazendo essa parceria e não sair perdendo, né? Que todo mundo acaba ganhando. Acho que o advogado tem que esquecer um pouco essa questão que advogado é inimigo, que está na audiência tem que brigar. Não. Até em acordos você consegue, né, doutora Sabrina? Assim, sendo pacífico, sendo educado. Exatamente, e até bem colocado, a questão da parceria, ela é de extrema importância. Hoje, o advogado ele não consegue ser um clínico geral. Nós, advogados, não conseguimos fazer esse papel de atender todas as áreas. Embora nós, muitas vezes, no começo da carreira, que é o que mais acontece, o jovem advogado, ele acaba por pegar de tudo, porque ele precisa ali fazer a carteira de cliente dele, precisa se posicionar, e isso é muito louvável, isso é importantíssimo mesmo. Mas hoje a gente percebe que o advogado ele não consegue ser generalista, ele não consegue ser um clínico geral, porque as coisas mudam o tempo todo. Então, quem faz imobiliário e se especializa nisso, conhece especificamente as regras daquela situação. Quem faz previdenciário está ali estudando e conhece as regras, as coisas que estão mudando, e assim em todas as áreas. Eu, particularmente, sempre sugiro aos jovens colegas que nos procuram que façam, sim, 1, 2 áreas, às vezes até 3 se conseguir, que faça de 2 a 3 áreas, se conseguir se especializar, se conseguir manter-se ali bem atualizado, mas não faça mais que isso, porque a gente realmente não dá conta. E a parceria está aí para isso, ela é importantíssima. Eu e a doutora Daniela, nós temos uma parceria bem forte, a questão de contrato imobiliário, de verdade, eu não entendo, não é o que eu faço, não consigo, e aí eu ligo, Dani, tem um cliente aqui, ó, vamos lá. E é exatamente essa questão da parceria, a gente trabalha juntas, nós ganhamos dinheiro juntas, e o cliente, ele não vai deixar de te procurar. Então, o cliente que veio me procurar de previdenciário e me perguntou se eu fazia, por exemplo, um contrato de
de alguma coisa, eu não vou perder esse cliente. Eu indico ele para a Dani, ou a gente trabalha junto, atende junto, ou ele vai direto com a Dani, e esse cliente, quando voltar, ele é um cliente meu, ele continua sendo um cliente meu, e o cliente da Dani continua sendo um cliente da Dani. A gente não perde ele está ali no nosso meio. Agora, quando você fala para o cliente, às vezes, olha, isso eu não faço. Então, ele vai lá no escritório da doutora Ana e fala assim com a doutora Ana vai e faz. Doutora Ana vai e faz, ela ganhou, ela fidelizou o cliente. Então, nós, como advogados, a gente precisa ter também esse trabalho de fidelização, esse trabalho de entregar o melhor para o nosso cliente. E entregar o melhor não necessariamente quer dizer que eu vou fazer essa entrega. Entregar o melhor para ele é, de fato, entregar quem é especialista na área. E se é especialista nessa situação, nesse determinado ponto é a doutora Daniela, eu vou entregar o melhor para ele, entregando ele nas mãos da doutora Daniela e a gente fazendo aí um trabalho em parceria. Então, bacana essa questão da parceria e é uma super, super dica para o colega advogado que precisa atuar em diversas áreas e a gente sabe que não dá. Penal também, não tenho condições de ir numa audiência criminal. Se eu chegar numa audiência criminal para defender o cliente, certamente eu vou falar alguma bobagem, porque eu não estou por dentro da história. Então, a gente conta aí com colegas que fazem essa parceria e fazem esse trabalho dar certo. O advogado, como a doutora Daniela bem colocou, ele não é nosso inimigo, ele não é nosso rival, ele está ali defendendo o direito do cliente dele, do mesmo jeito que nós estamos defendendo o nosso. E nós precisamos aí ter um trabalho unido, coerente, um contato com o outro, com educação, com respeito, que é o que faz a coisa fluir. Nosso cliente vai ficar muito mais satisfeito, o judiciário vai andar muito mais rápido, as coisas vão fluírem muito melhor, né, doutora? Concordo plenamente. Inclusive, aqui no chat, temos pessoas falando sobre a parceria. Não podemos realmente perder clientes, a gente tem que estar com o cliente ali. E essa questão da parceria com os advogados é excelente. Foi uma coisa que eu aprendi no início, me ajudou bastante, que até hoje ajuda. Tenho parceria com outras advogadas também que fazem outras áreas. E assim você não tem um escritório parado, porque a gente sabe que tem aquele escritório grande, com muitas demandas, e tem aqueles advogados também que preferem trabalhar no seu escritório, você, sem muitos estagiários, sem muitas parcerias, assim, sem muitos associados, né? Eu acho que a parceria hoje em dia veio para isso, veio para complementar tanto a renda com a renda do advogado, como também para estar assim, deixando a advocacia menos pesada. A Sabrina não é minha inimiga, a Sabrina é minha parceira, ela ganha, eu ganho. Eu acho que isso é importante. Acabamos do previdenciário até entrando nessa parte que é muito importante, né, doutora Sabrina? Mas é isso. Tem mais alguma coisa, doutora Sabrina, para complementar essa live de hoje? Acredito que seja isso. Se alguém tiver alguma dúvida, depois pode passar aí para a doutora Daniela, ela me passa, eu esclareço com o maior prazer, com certeza. É um tema que a gente vai discutir bastante ainda, e depois que tiver aí esse julgamento, quem sabe a gente volta aqui com a parte 2 da revisão da vida toda para, de fato, explicarmos o que aconteceu no julgamento. Então, olha, a partir de agora vai ser assim, vai ser assado. Nós ainda não temos essa ideia, mas mais para frente, quando nós tivermos isso aí estabilizado, a gente replica, traz isso para que todo mundo fique alinhado com as informações, com as novidades e consiga buscar e batalhar pelo melhor direito para o seu cliente. Então, assim, só para finalizar, eu costumo dizer que eu adoro a área previdenciária. Adoro mesmo. Eu faço família também, amo de paixão, mas eu adoro a área previdenciária, porque eu sinto que sou um instrumento utilizado ali para dar ao cliente, muitas vezes, na mão dele, aquela carta de concessão que ele tanto esperou, que ele tanto batalhou. Foram anos de trabalho e muitas vezes ele não consegue aposentadoria por algum motivo, aposentadoria especial, seja lá o que for, e ele não consegue, fica ali parado, aquele benefício enroscado, ou ele não sabe o que fazer. E eu, trabalhando com essa parte, quantas vezes eu sei que aquela carta de concessão que eu estou levando ali para o cliente é o que vai levar o dinheiro para a casa dele, é o dinheiro que vai sustentar aquela família.
Então, nós lidamos com bastante pessoas idosas, muitas pessoas carentes, muitas vezes ali um benefício de LOAS, que é a única coisa que aquela pessoa, que aquela família tem de renda. Então, eu sou muito feliz e muito grata de atuar nessa área de previdenciário e indico, sim, essa área para os colegas que estão chegando aí, os colegas que querem atuar na área. É uma área bastante gratificante. Você trabalha bastante, com certeza, mas tem a recompensa financeira, claro, né? Com certeza, que é isso que a gente também busca, mas também tem aquela questão de entregar ao cliente aquela carta de concessão tão sonhada e tão esperada. E isso muitas vezes é impagável. A felicidade do cliente quando vai com você, vai lá no seu escritório para pegar essa documentação, é impagável. São pessoas que muitas vezes chegaram lá desacreditadas. São pessoas que muitas vezes chegaram no seu escritório sem ter esperança, mesmo tendo trabalhado tanto tempo, já tendo várias negativas ali do INSS, chegou no seu escritório sem esperanças e você consegue, por uma situação pequena que nenhum colega viu ou que aquela pessoa mesmo não sabia, você consegue mudar ali a situação e conceder um benefício para essa pessoa. Então, isso é extremamente gratificante e eu costumo dizer que eu sou extremamente grata, feliz na área previdenciária. Então é isso, doutora. Muito obrigada aí pelo convite, viu? Foi um prazer imenso estar aqui, falar contigo. É sempre um prazer imenso conversar contigo, né? E ainda mais hoje sobre um tema tão importante e bacana para a gente. Sim, e virá mais. A gente vai ter mais palestra da doutora Sabrina. Quem quiser seguir a doutora Sabrina, entra no Instagram. Ela é muito atenciosa, gente. Ela é isso aqui mesmo. Até eu falo que ela é muito calma. Diz que ela não é tão calma assim, mas ela é muito atenciosa. Então, as pessoas que quiserem seguir a doutora Sabrina, vai no Instagram dela, segue. Ela faz um trabalho maravilhoso dentro da OAB Lapa, né, com os jovens advogados. Ela já foi presidente da Jovem Advocacia, então, assim, curte ela, tenta se aproximar dela também, porque tem uma amizade maravilhosa, e eu acho que o advogado é isso. Quem for advogado que estiver aqui na live, que for assistir futuramente a live também, entra no Instagram da doutora Sabrina Cardoso, tá? Instagram, Facebook, redes sociais. Em vez de quando também ela está lá fazendo vídeos, dando novidades, direito de família, previdenciário. Então é isso. Doutora Sabrina, eu que agradeço. Você sabe que o que você precisar, eu estou sempre à disposição. Você é uma querida, não só para mim, mas para muita gente gosta de você, sabe quem você é, sabe do seu trabalho maravilhoso. Eu não só estou falando como trabalho por fora, mas assim, os meus clientes eu entrego a vocês, sei que tem um trabalho de excelência. Então, gratidão. Gratidão e espero você em mais lives aqui no Fator Jurídico. Eu que agradeço imensamente a oportunidade, entrego aí o meu melhor, com muito carinho, com muita gratidão a você por tudo mesmo, doutora Daniela, que tem feito aí um trabalho brilhante, excelente. Parabéns, parabéns aí pelo canal, por todas as palestras, por todo o trabalho e pela pessoa que a doutora é também, que é um prazer imenso tê-la aí como amiga também. Gente, boa tarde, até a próxima live. Até, tchau, tchau, beijos.